Fábio, vamos falar de Grêmio. O Grêmio fechou o grupo de jogadores para 2023. Uma lista que eu recebi, o Grêmio tem 32 atletas, com a volta do Rodrigues, que voltou de empréstimo. Não sei se o Renato vai querer trabalhar com 32. E aí eu estava dando uma analisada nas janelas de transferência. No Brasil, não entra mais ninguém. Ninguém pode contratar. É um grupo fechado. Só que tem um detalhe. Ainda pode os europeus virem ao Brasil e levarem jogadores. Portugal, mesmo exemplo, futebol português. 31 de agosto fecha a janela. E os demais países europeus fecha só 1º de setembro. Então nós temos aí praticamente um mês que ainda poderão vir, né, euros para os clubes brasileiros, e aí não vai ficar o grupo fechado. E quem seria o jogador do Grêmio para sair neste momento? O Bitelo, que foi assediado lá, futebol inglês, futebol português também fez uma sondagem, só que o Bitelo nos últimos 4 jogos tem jogado muito pouco futebol. Não é por isso que ele não irá, né? Mas só que no Grêmio ele não está bem neste momento. Mas eu gostaria, e seria bom para o Grêmio, que o Bitelo ficasse no mínimo até janeiro do ano que vem, onde abre a nova janela. Só que eu sempre ressalto aqui uma coisa: o futebol europeu contrata muito mais nessa época do que contrata em janeiro. Porque essa época, os clubes europeus estão montando um grupo de jogadores para a temporada 2023-2024. E lá em janeiro é um reforço onde já estão, né, rolando os campeonatos nacionais europeus e rolando também a Champions League. Então agora o dinheiro vem em maior número do que em janeiro, mas vamos ver. O Grêmio, como eu disse, tem esses 32, foram 6 contratações do Grêmio nessa janela, dá para colocar ontem mesmo, goleiro Kaique Ipiranga, que fez um grande jogo contra o Grêmio. O Luis Soares teve várias chances, até cumprimentou o Kaique no jogo pelo Campeonato Gaúcho. E como o Grêmio está negociando o Breno pro Bari da Itália, e o Adriel foi pro Bahia, ficou o Felipe, o Gabriel Grando e agora o Kaique, esse goleiro de 26 anos, está vindo pro Grêmio. Rodrigo Eli, que veio do Almeria da Espanha, 29 anos, zagueiro, é a outra contratação, que passou muito tempo no futebol italiano, naturalizado italiano, jogou 2 vezes no Milan. O Luan, que 30 anos, veio do Corinthians. O Bessossi, 20 anos, veio do Central de Córdoba da Argentina, mas estava emprestado ao Lanús, jogador de beirada, novo. E Turbi já tinha vindo, veio do Ares da Grécia, tem 30 anos também. E o João Pedro, centroavante, brasileiro italiano também, passou... Olha, o João Pedro dá para dizer o seguinte: a grande temporada dele no futebol europeu, ou os anos do futebol europeu, foi de 2014 a 2022, onde ele jogou no Cagliari da Itália, fez 271 jogos, fez 86 gols. Mas ele passou pelo Peñarol lá em 2011, 2012, Vitória de Guimarães, Palermo, começou no Atlético Mineiro e agora, por último, estava no Fenerbahçe da Turquia, onde fez 28 jogos e 5 gols. É um centroavante que o Grêmio precisa, porque o Grêmio tem ali o André Henrique, o Soares e agora o João Pedro. Então são 6 contratações. O Renato não teve a grande contratação que queria, que seria para ele, que ele falava, como disse em entrevistas coletivas, todo dia praticamente com o Michael, lá na Arábia, mas o Michael, 8 milhões de euros, 8 milhões de euros, coloca, dá 40 e poucos milhões de reais, não tem condição, o clube da situação que vive o Grêmio, contratar um jogador por essa quantia. O Grêmio tentou empréstimo e tudo mais. E esses jogadores que eu citei, Kaique, Rodrigo Eli, o Luan, Bessosi, Turbi e João Pedro, o Grêmio não desembolsa valores. É tudo empréstimo ou, né, tu dilui ali umas luvas um pouquinho no salário. Não tem, o Grêmio tá desembolsando tanto. Não tem, o Luan mesmo vem por 50 mil, Rodrigo Eli e João Pedro vem por aluguel, digamos, é um termo antigo que se usava, o aluguel de passe, que não é, mas é os direitos federativos do jogador que fica ligado ao clube, o clube paga ali pelos direitos econômicos, dilui nas luvas e deu. O Bessosi, esse da Argentina, vem por empréstimo também, então não tem capacidade financeira, o Grêmio, como a maioria dos clubes do país, de conseguir investir altos valores. É jogadores que estão encerrando o seu ciclo no futebol europeu, a maioria o João Pedro é o caso, 31 anos, o Rodrigo Eli também, né? O São Paulo mesmo, que contratou o Lucas agora, que saiu do São Paulo e foi para o futebol francês, contratando o Rames Rodrigues, são jogadores que estão encerrando o ciclo do futebol europeu. Não são jogadores que estão vindo para o Brasil por um caminhão de dinheiro, não é assim, é porque não tem mais mercado lá. E se tiver o mercado da Europa, é o mercado de segunda linha, não é mais o top da Europa. Então os jogadores
prefere retornar, encerrar a carreira, jogar mais uns anos e jogar no futebol brasileiro. E o Grêmio se prepara para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário, domingo, 4 da tarde. E aí a grande questão do time do Renato, que não tem feito boas partidas, digamos aí nos últimos jogos, o Renato vai manter a situação de 3 zagueiros? Como é que vai ser? O Renato vai ter o plano B, porque o Grêmio está tendo muita vulnerabilidade defensiva às vezes. Por quê? Porque o meio de campo fica muito aberto. O Grêmio não está conseguindo a recomposição. Quando joga Vijaçante e Carbajo, um exemplo, mas no último jogou Vijaçante e Ronald, o Grêmio não está conseguindo. O time adversário pega a bola e tem espaço para jogar e fica no mano a mano batendo com os 3 zagueiros. E os laterais, por vezes, tem que fazer a recomposição e também, como estão apoiando, não dá tempo de voltar. Então, essa mecânica que deixou a desejar, a gente viu. Atlético Mineiro, na Arena, 1-0 pro Grêmio, mas o Grêmio muita dificuldade no meio de campo. Flamengo 2-0 pro Flamengo, muita dificuldade no meio de campo. E agora, no último jogo, da mesma forma. Então, tem que haver treinamento quanto a isso e o Renato tem que ter o plano B. O Renato preferiu, no último jogo, tirar um jogador do meio de campo e deixar os 3 zagueiros. Mas, por vezes, ele tem que tirar um dos zagueiros e colocar um atacante ou um jogador de meio de campo para povoar um pouquinho mais o meio de campo. Eu acho que é por aí, mas semana para trabalhar e tem condição de ajustar essas questões todas. Fábio, falando de Internacional, o Inter voltou da Argentina e agora pega o Corinthians no sábado. A tendência natural, eu vejo, é poupar jogadores, se não todos, a maioria, porque o jogo contra o River é uma decisão. É na próxima terça-feira já, 9 da noite, e não vai o Eduardo Cudê desgastar jogadores que precisam dar o máximo para reverter um resultado de 2-1 contra, que tu fazendo um gol tu leva a decisão para os pênaltis, para tu classificar direto tu tem que fazer 2 gols e vai ter que correr muito para isso, e o jogo lá na Argentina foi um jogo muito competitivo, um jogo que tanto o River como o Internacional, o Inter principalmente no primeiro tempo, muita briga, muita disposição. Claro, no segundo tempo o Inter caiu um pouco de produção e o River apertou, o Internacional, mas foi um jogo de bastante embate, bastante cartões amarelos, faltas, e não vai ser diferente em Porto Alegre. Então como é que tu vai colocar um exemplo? O Valencia, que desencantou, fez o primeiro gol pelo Internacional, que é um jogador importante. Não tem como tu colocar um Valencia contra o Corinthians, esse jogador tem que ficar de fora. Um Arangues, se recente de preparo físico, a gente viu que cansou. Esse jogador que foi bem, fica de fora. Outro que foi bem também na Argentina, Johnny, jogando nessa função de número 1, o que abre o meio de campo. Esse jogador fica de fora. Então, dá uma oportunidade para outros jogadores, porque no Campeonato Brasileiro, o Corinthians provavelmente virá também com time misto ou reserva. Tem decisão de Copa Sul-Americana, no meio de semana. Então, coloca misto contra misto, reserva contra reserva e depois recupera no Brasileiro. Porque o mais importante para esses times que estão disputando essas competições organizadas pela Conmebol Sul-Americana e Libertadores é dar o passo à frente, ou seja, passar para umas quartas de final. E essa definição acontece na semana que vem. Então vai ser por aí o Internacional, com oportunidade para quem não vem jogando. O Maurício mesmo não vem jogando, para colocar desde o início. O Bruno Henrique foi contratado, segundo volante, começar jogando. Pedro Henrique, atacante. Quem tem começado os jogos? Wanderson. Coloca o Pedro Henrique no time. E eu acho que é por aí, e vai ser, por aí a situação toda do Internacional para o fim de semana. E o que ficou de bom também lá da Argentina, Fábio? As defesas do Rocher, goleiro de seleção bom. O crescimento do Johnny no meio de campo, que é um jogador que cresceu realmente. E a parte inicial do jogo, que foi onde o Inter ganhava de 1-0. Mas aí o segundo tempo foi a parte que ficou de ruim, a questão física, E o que eu falei ontem aqui, as mudanças do Cudê pioraram o time do Internacional. Ele foi um tanto quanto precavido para não tomar mais gols e poderia ter agredido um pouquinho mais o River Plate, que estava todo no campo do Inter. Se roubasse uma bola no contra-ataque, poderia ter uma vida melhor. Mas foi a opção do treinador e tem que rever para os próximos jogos. Vamos ver, dia 7? Dia 8, terça-feira. 8, terça-feira, o Beira-Rio lotado. Exatamente. Lotado. E a Acústica FM estará dentro do Beira-Rio. Isso aí. Flávio Torino. Meu amigo, muito obrigado. Fábio, hoje à noite arquibancada, A partir das 7, falando tudo de Libertadores, Campeonato Brasileiro, dupla Grenal. Ontem até esqueci de falar aqui da seleção feminina ontem de manhã, que foi uma decepção. Foi. Só que uma coisa eu vou ponderar aqui. Antes de começar a Copa do Mundo, eu falei pro pessoal da arquibancada. Essa seleção brasileira não tem a mínima condição de disputar o título da Copa do Mundo. Porque eu acompanho a seleção feminina há muitos anos. E a gente vê que era uma seleção com relação às seleções europeias, fraca tecnicamente. Fraca. E tanto que não conseguiu ganhar
da Jamaica, né? Então, foi uma decepção. E agora tem que mudar. Tem que tirar a treinadora Pia, que teve um longo trabalho, mas não deu a resposta. Eu sou a favor, sabe do quê? Uma treinadora ou um treinador brasileiro na seleção feminina. Nós tivemos o Vadão. O Vadão treinou o Atlético Paranaense, um dos clubes, treinou a seleção feminina e foi bem. Acho que poderia, se não for não achar uma mulher do Brasil para treinar as meninas do Brasil, coloca um treinador que treina time profissional que vai dar a resposta certamente.